Glória a Deus. Bom dia, queridos, bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. Eu deitei, dormi, acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Eu louvo a Deus, queridos, por estar com você nesta manhã, como temos feito desde o dia 20 de março, desde quando começou essa questão chamada quarentena, essa questão chamada pandemia aqui no Brasil, e nós temos buscado ao Senhor, certo? E nosso país parece já ser aí o segundo maior nos casos aí, né? Tem estado à frente aí os Estados Unidos e o Brasil crescendo aí, podendo chegar até em primeiro lugar. Mas que o nome do Senhor Deus seja louvado, certo, queridos? É questão de nós brasileiros tomarmos os cuidados. Não adianta ficar também culpando autoridades, tá? Nós temos que entender que estamos dentro de uma pandemia e é nossa obrigação cuidarmos, manter o distanciamento, o álcool gel, né? Máscara, temos que ver isso aí. Nós temos que ter esse cuidado. Temos que entender também a questão de cultura, a questão da população, certo? Você tem que ver que, por exemplo, quantos países aí às vezes é do tamanho do Paraná? Quantos estados o Brasil tem? Né? Só o Ceará, a Europa praticamente toda, acaba ali dentro do Nordeste, por exemplo, para você ter uma ideia. Então tem esse detalhe, certo? Então cuidado com as críticas que surgem. Ah, a culpa é do governo, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, é uma pandemia, cada um tem que ter o seu cuidado e a gente tem que ver também o número da nossa população. Senão a pessoa pega aí um país como o nosso, aí de mais de 200 milhões de pessoas, e quer comparar com um país aí que tem 1 milhão de pessoas, habitantes. Né, queridos? Então a gente tem que ver esses detalhes aí, viu? Então preste atenção nisso. Aproveitando esse momento, quero dizer para você um momento de cidadania. Este ano é um ano de eleição. Daqui a alguns dias, daqui a pouco mais de 15 dias, nós brasileiros teremos a oportunidade de ir às urnas. Eu quero lembrar você, como eu já ensinei aqui na Palavra de Deus, a Palavra de Deus dizendo assim, para a gente eleger, escolher entre os nossos irmãos aqueles que vão nos governar. Nós estamos aqui falando de Saul. Saul foi aquele rei que foi colocado porque foi a vontade do povo. Deus, sim, Deus mandou Samuel ungir sim Saul. Aquela era a vontade do povo. Foi por isso que Deus escolheu Saul, que era um rei com aparência de rei. Alto, forte, lindo, bonito, aquela aparência de rei, de líder, mas era segundo o povo. Mas ele errou, ele ofereceu holocausto que não era, Deus avisou ele, ó, vou tirar você. E depois, no capítulo 16, Deus dá aquela ordem, vai lá, destrua os amalequitas, e ele não destruiu. Então ali, capítulo 15, então ele foi rejeitado. E no capítulo 16, é quando Deus já fala para o profeta Samuel ungir a Davi, e Davi, sim, seria um homem segundo o coração de Deus, com todos os defeitos e pecados de Davi. Mas o Davi tinha um coração obediente, ele pecava, mas ele se voltava para o Senhor. E o Saul não, ele começava a pecar e ia embora, e um pecado atrás de outro. O Saul é como se ele... Deixa eu ver, como está aqui, que eu ia te mostrar, como aquele telefone antigo, né, que tirava. A pessoa não queria atender, ela tirava assim do gancho e assim era como o Saul, né? Como se ele tirasse o telefone do gancho, não quero ouvir, não. E o Davi não, ele fazia a questão de telefonar para Deus, ó,
te telefonando, eu quero te contar que eu pisei na bola, eu errei. E o Saul deixava o telefone fora do gancho, exatamente para Deus não falar com ele. Tenha um momento de cidadania, ore, veja aí na sua cidade, aqueles candidatos que são cristãos, que são tementes a Deus. Isso não quer dizer que eles são perfeitos, não, viu, queridos? A gente tem que ter essa inteligência também. Ah, não vou votar em crente, porque erra, porque cometeu aquele erro. Seja esperto, seja inteligente também. Davi não foi perfeito, não. A diferença é que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então não vai nessa também que o evangélico vai ser lindo e perfeito, para você também depois não ficar frustrado. Ah, não vou votar em ninguém. Não joga o seu jogo fora, não. Eu sempre, às vezes, falo assim, se um dia candidatar o diabo e o capeta, eu não gosto de nenhum dos dois, mas eu vou ter que escolher um deles, para não ficar em cima do mundo. Então, não fique aí em cima do mundo, não. Eu vou votar em branco. Eu não vou nas urnas. Não. Tome uma postura e olhando, primeiramente, pessoas que são cristãs, que são filhos de cristãs, que têm temor de Deus. Por quê, pastor? Por causa de leis malignas que sempre tem por aí. E que quem pode fazer a diferença na aprovação é aquele candidato que tem um compromisso com o Senhor. Ok? Porque Deus dá a você essa oportunidade. Deus deu a Israel a oportunidade. Não, então é isso aí. Então vai. Só que o deles não deu certo. Então, Deus, então agora eu vou escolher um segundo o meu coração. Então, esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus, certo? E não fica com essa ideia aí, que a política é do diabo, política é do diabo. Os crentes do Brasil, a começar dos líderes, ficaram com essa ideia durante muito tempo e o resultado que deu é isso. Né? Hoje a Europa é um país onde você não tem liberdade de servir a Deus. As igrejas foram fechadas, não é porque foram perseguidas na bala, não. Através de leis que foram feitas, que foram fechando. Então, seja sábio, tenha cuidado, tenha atenção, em nome do Senhor Jesus. Tá? Queridos, nós estamos hoje aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Eu vou destacar aqui alguns textos desse capítulo, mas antes eu quero dizer para você, o capítulo de 1 Samuel, amados, é aquele capítulo famoso da história de Davi e o gigante Golias. Aquela história que você conhece, que você já ouviu pregações sobre ela várias vezes. Houve ali uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os irmãos do Davi foram convocados para essa guerra. E lá na guerra tinha um gigante chamado Golias. Então esse gigante ele começou a desafiar os soldados de Israel. O rei dos filisteus ele teve a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, ao invés da gente guerrear e matar muita gente, eu vou colocar o meu soldado aqui, eu vou escolher o meu campeão. Né? Eu vou escolher aqui o meu campeão. O meu campeão vai ser o Golias. Certo? Então, ele dá lá essa ideia. Né? Vamos fazer o seguinte, ao invés dos soldados todos lutar, vamos fazer o seguinte, eu vou escolher aqui o meu campeão. E aí chega lá aquele soldado lá, bem grandão, né? Chega aquele soldado lá, grande, e o que acontece, querido? É que os demais soldados, eles se achavam ali, vamos dizer assim, pequenininho, perto do gigante. Seria isso aqui. Soldados normais nessa estatura, aí chega aquele gigante lá, com um escudo bem armado, bem preparado. Olha, escolha um aí para lutar comigo. Quem vencer vai servir a outro país, a outro exército. Mas todo mundo ficou com medo de enfrentar o gigante Golias. Certo, queridos? Todos ficaram com medo. Só que o Jessé,
pai do Davi, falou: Davi, leva queijo e leite lá para os seus irmãos. Parecia até que era mineiro, né? Você vai levar um lanche para os seus irmãos. Aí no Ceará fala merenda, né? Você vai levar uma merenda lá para eles, você vai levar um lanche lá para eles. Eles estão na guerra. E quando Davi chegou, ele viu aquele gigante zombando, escarnecendo os soldados de Israel. Não tem guerreiro aí não? Não tem homem não? Olha, eu vou destruir. E o Davi ficou bravo com aquilo e falou: eu vou enfrentar esse circunciso. Os irmãos dele não gostaram. Poxa, esse menino aqui, esse piá, esse moleque aqui, esse piá, ele está tirando onda com a gente. Ele está nos insultando também. E o Davi: não, eu vou enfrentar ele. Foi quando Davi foi chamado pelo rei Saul, e ele falou com o rei Saul: não, eu estava lá com as minhas ovelhas, e apareceu um urso querendo atacar minhas ovelhas, eu matei ele. Aí, alguns dias depois, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, e apareceu um leão, aí eu matei ele. Então, eu vou matar também esse gigante. O rei Saul pegou sua armadura, deu a Davi, mas não deu certo, não lhe coube bem. E o Davi pegou lá. Tem lugar que fala baladeira, tem lugar que fala estilingue, tem lugar que fala bodoque. Ele pegou lá a funda dele, certo? Que na verdade ela é diferente, porque aqui a baladeira, o estilingue, o bodoque é assim, né? Que estica. Aquele lá ele girava ali com a pedra, ele soltava. Mas o alvo era o mesmo, o efeito era o mesmo. E ali ele vai e pega aquele instrumento ali seria de matar passarinho, seria de brincar, e vai enfrentar o gigante. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, e quando ele atira a pedra, ela vai bem na testa do gigante, e o gigante ali tomba, e Davi lhe corta a cabeça. Então, essa história é linda, bonita, que se eu fosse ler aqui, gastaria tempo. Mas leia essa história, é bom você ler. Então, amados, vamos ver algumas coisas. Então fala, ó, e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo. Então, vamos ver aqui algumas coisas. Ó. Do 23 ao 26, fala só, o gigante Golias insulta os israelitas. Ó. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu, falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e diziam: vistes aquele homem que subiu? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, queridos, nós vamos ver aí uma coisa que eu quero destacar: a fé de Davi. Estava todo mundo com medo. O Davi, ele entendeu logo, gente, que se tratava de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual. Aí ele, epa, esse camarada aí está afrontando Deus. Epa, gente, a guerra não é nossa, não. Essa guerra, ela é de Deus. O Davi, logo, queridos, ele enxergou a batalha espiritual. Muitas vezes as pessoas estão numa batalha espiritual e não entendem. Acha que está guerreando contra um gigante. O Davi levou logo para o campo espiritual. Ei, esse cara aí está afrontando o exército do Deus vivo. Então, querido, a fé de Davi não permitiu ficar inerte enquanto via o exército de Israel sendo insultado. Golias, querido, ele debochava dos soldados israelitas, desafiava alguém no meio que pudesse, queridos, enfrentá-lo. A sua grande estatura e suas armas poderosas faziam o todo com
todo o exército de Israel temesse, queridos, e tremesse diante dele. Só que Davi não. Por quê? Porque Davi ele tinha fé. O Davi, queridos, ele possuía uma fé viva em Deus. Ele possuía uma fé viva no Senhor. Certo, amados? Então, a fé sobrenatural o fez olhar para o poder de Deus. Talvez você tenha enfrentado gigantes na sua vida. Talvez você tenha enfrentado um gigante chamado doença. Talvez você tenha enfrentado um gigante chamado desemprego, um gigante chamado problema financeiro, um gigante chamado problema temperamental, problema psicológico, um gigante chamado caráter, uma série de coisas. Mas Deus, então, às vezes, queridos, surgem problemas que, aos olhos humanos, que aos nossos olhos, queridos, são impossíveis de serem vencidos, como uma doença considerada incurável pela medicina. Você sabe que tem muitas aí. Uma dívida, às vezes impagável. Às vezes você está com uma dívida que, poxa, eu vou ter que trabalhar a vida toda. Poxa, com o meu salário eu jamais vou pagar essa dívida. Ou um problema familiar. Quantos problemas familiares terríveis surgem? E você pensa, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou solucionar isso? Eu vou separar. Tá, quantos separam por causa de questões aí familiares? Pensando assim, não, eu vou separar porque aí resolve a solução. E depois ele separa e vê que não resolveu. Né? Eu já tive experiência nesses anos de pastor de conhecer um determinado cidadão que uma vez ele entendeu que tinha que separar e que era melhor partir para uma outra, e depois que ele estava casado ele entendeu, não é assim. Recentemente mesmo eu vi um caso de um cidadão, de um determinado cidadão aí até bem aqui, ele casou 3 vezes. Na terceira ele disse, não, eu já separei da primeira, da segunda, essa aqui eu vou aguentar, essa aqui eu vou ficar. E o cidadão hoje ele está casado com a terceira, e ele analisou os problemas com a primeira, com a segunda, e a terceira, chegou na terceira, ele falou, poxa, a primeira era melhor do que a terceira. Poxa, a minha estou na terceira esposa, mas agora que eu vejo que a primeira era melhor do que ela. Então ele foi vendo que as outras duas acabavam sendo melhor do que a terceira. Aí ele falou, não, então eu vou ficar casado com a terceira agora, até que a morte separa. Né? Então, queridos, mas o Todo-Poderoso nos deu fé para alcançarmos o impossível. A fé é isso, querido, é para alcançar o impossível. Porque aquilo que é possível não precisa de fé. Né? Não precisa. O impossível vai ser através da fé. No versículo 28, nós vemos dizendo assim, ó, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. O irmão dele ficou contra ele. E disse, por que desceste aqui? Desceste? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? O irmão dele, o Davi, querido, ouvia apenas a voz de Deus. O irmão dele achou que ele estava, olha, você está sendo, bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração. Então o irmão dele olhava e falou, você é maldoso, Davi. Você está aqui porque você é maldoso. Você está querendo escarnecer de nós, você é maldoso. Mas o Davi, queridos, ele ouvia apenas a voz de Deus. Por isso, ignorou as palavras negativas e desmotivadoras do seu irmão. Queridos, é preciso ter muito cuidado para não sermos influenciados pelas palavras daqueles que só sabem criticar. Você viu, Davi se animou, não, eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra ele em nome de Deus. O irmão dele, Davi, você está querendo aparecer, você está querendo desfazer de nós, vai para lá, moleque,
vai para lá cuidar das suas ovelhas estão lá sozinhas, seu lugar é lá. Às vezes você tem sonho, olha Deus falando com você, às vezes você tem sonho, que de repente aparecem pessoas ao seu redor, que só lhe dão palavra negativa. Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Que isso, mulher? Te aquieta. Você já está velho, você já está velha, seu tempo já passou. Não, quem é você para ter um carro? Não, seu salário você nunca vai ter carro, não. Que isso? Não, mulher, nós nascemos para ser pobre mesmo. Não, nós nascemos para ser. Nossa vida é isso aqui. Quem sabe você tem sonhos na vida, surge gigantes, e você toma a seguinte decisão: eu vou descruzar o braço, eu vou enfrentar esse gigante. Mas aí pessoas ao seu redor, às vezes até pessoas que você ama, às vezes até pessoas que você respeita, que você tem um carinho por elas, mas elas começam ali ó, com palavras desmotivadoras. Palavra que só vem para desmotivar você. E aí aquelas palavras começam a entrar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto sempre de dar. Por exemplo, às vezes você converteu, você ia para a igreja, você ia para a escola bíblica, você era batizado com o Espírito Santo, você aprendeu a mensagem do dízimo, você começou a ser um dizimista fiel, uma dizimista fiel, uma ofertante todo mês. Aí, às vezes, pessoas ao seu redor ali, não, mas Deus não quer isso não. Não, dízimo é muita coisa. Não, R$ 100.000 já não dá, imagine se você tirar 100. Não, com esses 100 você pode pagar sua conta de água, com esses 100 você pode pagar sua conta de luz. Não, vê lá. E aí palavras que começaram a desmotivar. Aí você foi recebendo aquilo, chegou no seu coração. Aí quer saber de uma coisa? Negócio de dar dízimo, vou parar com isso. Depois começa o devorador, como daqui, como dali, aí já. Você está entendendo, queridos? Às vezes você, vou estudar. Chega alguém, você já está velho. O tempo de você estudar já passou. Não, que isso. O importante é trabalhar. Aí você para, e às vezes aquela pessoa que te criticou vai lá na sua frente, se matricula lá na faculdade, quando daqui uns anos ela está com um caminho ali, eu me formei. E de repente você vai ver aquela pessoa, tentaram me desmotivar, falando que eu estava velho, olha aqui. Ó. E você fica lá chorando, desanimada, porque você foi na onda. Então, cuidado com as palavras desanimadoras. Cuidado com as palavras de crítica. Cuidado com aquelas pessoas que só abrem a boca com negativismo. Cuidado com aquelas pessoas que se abrem a boca para... Ok, queridos? Guarde essa palavra aí. Do 40 a 50, eu não vou ler, são 10 versículos, são os que falam da vitória. Ó. E tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje. Né? Então, antes disso aqui, nós temos ali, Davi foi conversar com Saul, né? É quando ele conta a história do leão, que matou o leão, matou o urso. Eu quero dizer para vocês que quando Davi matou o urso, Deus estava preparando ele para matar o leão. Quando ele matou o leão, Deus estava preparando ele para matar o gigante Golias. Então, às vezes, você tem certas lutas na sua vida que você vence, aí depois de outra luta você... mais luta, meu Deus, não aguento mais. Não, ele matou, foi uma luta, ele matou o urso. Mas, opa, esse cara tá bom. Eu vou dar agora um leão. Ele matou o leão. Bom, agora ele pode matar o gigante. Então, às vezes é isso. Às vezes Deus tem algo para você grande, forte, tremendo, maravilhoso, mas Deus vai te provando, vai te testando, vai te preparando para você poder chegar ali. Você não conhece a história lá de José? Foi rejeitado pelos irmãos, foi julgado na cisterna, foi julgado, se tornou escravo, foi julgado no calabouço, na prisão, mas depois Deus, agora você está preparado para ser governador. Então, glória a Deus. Então, agora aqui, queridos, sim, as armaduras, eu quero dizer, o Saul deu a ele a armadura, só, versículo 38.
Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe a sua cabeça, o capacete, né? Mas não deu certo a armadura. O que isso representa? Querido, ele estava dando a armadura, mas aquela armadura não servia. Querido, assim somos nós. Muitas vezes o mundo nos dá armadura, mas não é aquilo que Deus tem para nós. Às vezes você tenta se cercar de coisas que você pensa, isso aqui vai me proteger, isso aqui vai me proteger, e não vai dar certo. Por quê? É o Senhor Deus. Quantas pessoas que você já ouviu dizer, puxa, eu usei a máscara, eu usei o álcool gel direitinho, fiz tudo direitinho, mesmo assim o Covid me pegou. Né? Então tem esses detalhes. Então, querido, do capítulo 40, do versículo 40 a 50, nós vemos aí a vitória de Davi sobre Golias. Então, queridos, a vitória de Davi sobre Golias é contada nesses 10 versículos e ela serve de encorajamento para as pessoas que enfrentam problemas aparentemente sem solução. Todos nós, queridos, enfrentamos um Golias em nossa vida, certo? Mas ele não é nada diante do nosso Deus. Davi não venceu a luta, queridos, pela força do braço, mas pela fé. Se o nosso Deus, queridos, toma a frente das nossas batalhas, quem poderá nos vencer? Entenda isso. Às vezes você está sendo derrotado porque você quer resolver as coisas na força do seu braço. Na hora que você entender, Senhor, é impossível para mim. Senhor, eu estou diante desse Golias. Senhor, eu já briguei com meu filho. Senhor, eu já briguei com meu esposo. Senhor, eu já briguei com meu vizinho. Eu já briguei aqui. Senhor, na hora que você entender que é o Senhor Deus que vai guerrear para você, você vai ter vitória. Quantas pessoas que às vezes surge o problema financeiro, e eu vou dobrar meu horário de trabalho. Eu vou ter 3 empregos. Eu mal vou dormir. E eu vou ter 2 empregos agora. E eu vou ter 3 empregos. E eu vou pegar uma mala de roupa para lavar. E eu vou. E às vezes o outro está lá, no mesmo emprego, com o mesmo salário. Ele vai. De repente ele consegue a casa própria. De repente ele consegue o carro. De repente ele vai fazendo a sua vida, acertando. E o outro luta aqui, te mata. De repente até consegue, mas quando consegue, está todo acabado, arrebentado, não dá nem conta de desfrutar. Seja fiel a Deus. Creia no poder de Deus. As coisas impossíveis, entenda, é Deus que vai te dar vitória. Glória a Deus. Às vezes você está chorando por situações que Deus já falou para você. Para de chorar e confia. E para encerrar, queridos, nós vamos ver o 42 a 44, diz assim: olhando os filisteus, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e gentil aspecto. Então, aquele moço lá gentil, intercerrando. O gigante, querido, desprezou Davi. Golias, amados, não acreditava no que estava vendo, pois no lugar de um forte guerreiro estava um jovem que nunca havia pegado uma espada para lutar. Talvez você tenha sido desprezado por causa da sua aparência ou por sua inexperiência, mas não se amedronte e não se recue. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero terminar esta palavra. Vai dar meia hora que nós estamos aqui neste momento de oração. Que essa palavra tão conhecida possa ser um instrumento do Teu Espírito Santo para fortalecer a fé dessa mulher, para fortalecer a fé deste homem, para mudar a história da vida deste que está ouvindo essa palavra, agora às 5 da manhã, ou este que está ouvindo no decorrer do dia, ou este que está ouvindo, quem sabe, tempos depois. Meu Deus, quem sabe essa palavra um dia será ouvida por uma pessoa onde, quem sabe, eu nem estarei mais aqui, talvez já estarei na glória. Oh, Senhor Deus, mas que essa palavra, no dia que ela for ouvida por alguém, que ela possa ser viva, que ela possa ser eficaz, que ela possa penetrar na alma dela,
possa ser um instrumento teu para transformar a vida do ouvinte. Quem sabe essa pessoa que está ouvindo agora, hoje, agora, 5 horas, ou vai ouvir daqui 1 ano, daqui 10 anos, quem sabe essa pessoa, Senhor, está enfrentando um gigante, um momento terrível, uma enfermidade que é para a morte, quem sabe o desemprego, quem sabe uma dívida gigantesca, quem sabe um problema com seu cônjuge muito grande, muito forte, quem sabe um problema com os filhos, com os pais, com a família, terrível, impossível dela resolver, Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa lembrar dela este momento de Davi, que Davi triunfou porque tinha fé e marchou contra o gigante em nome de Jesus, e que esta pessoa, meu Deus, possa tomar a postura de fé e marchar contra esse gigante e vencê-lo pelo poderoso nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Queridos, daqui a pouco eu vou gravar aí na página da nossa igreja 4 minutinhos desta mensagem. Amém? Que você possa compartilhar para que pessoas próximas de você sejam grandemente abençoadas. Viu? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja, olha, com todos vocês e que caia por terra todos os gigantes da sua vida. Um beijo no teu coração.